Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Redação de hoje, dia 26 de outubro de 2023. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi, estamos no ar pela Rádio Folha FM 100.3, 94.7 de Bonfim também e pelo canal da Folha no YouTube, além do nosso portal folhabv.com.br. É muito importante a sua companhia, agradecemos muito, porque ela contribui e ajuda a fazer o nosso Papo de Redação. Tem o nosso zap para você interagir conosco, o 999715300. Hoje, infelizmente, a gente tem uma notícia triste, né, e pesada aqui para começar o programa. Daqui a pouco a gente fala sobre... Deixa eu introduzir um pouco mais do que a gente vai falar hoje. Tem também a eleição da UER, que a gente está acompanhando, problemas que têm acontecido no âmbito da votação, ataque hacker. Será que teve realmente uma relação entre o ataque hacker ao site da UFRR com esse processo eleitoral? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E tem também o Refis Municipal, que já está valendo e tem aí oportunidades para as pessoas, seja pessoas grandes, médias e pequenas, no caso aí de empresários, né, e também de contribuintes, tendo a oportunidade de parcelar e ter descontos de dívidas com o município de Boa Vista. Vamos falar aqui com a Marília Mesquita, que hoje ela teve uma missão de cobrir, infelizmente, aí um acidente fatal que matou mãe e filho, hoje, né, envolvendo também um motorista. Seja bem-vinda ao podcast Papo de Redação, Marília. Como é que foi o clima lá nessa cobertura dessa reportagem? Sempre pesado, imagino, né? Oi, Lucas. Oi para você que está nos acompanhando aqui pela 94.7, pela 100.3, aqui também pelo nosso YouTube. Isso mesmo, Lucas. A quinta-feira ela já começou aí com esse acidente, onde vitimou o Jackson da Silva Pinto, de 26 anos, e a Ana da Silva Pinto, de 45 anos. Eles são mãe e filhos, e esse acidente ele aconteceu na Avenida Sebastião Diniz, com a Avenida Surumú, lá no bairro São Vicente, e de acordo com informações obtidas pela gente lá no local do acidente, uma motorista, uma mulher de 32 anos, ela seguia pela Avenida Surumú quando invadiu a preferencial e atingiu mãe e filho que seguiam em uma motocicleta pela Avenida Sebastião Diniz. Essas vítimas, elas infelizmente não resistiram e foram a óbito na hora. Uma equipe do SAMU esteve no local, porém, elas já estavam sem vida. Essas vítimas, elas tiveram diversas fraturas, quebraram as pernas. O Jackson, ele quebrou o pescoço. E a motorista, ela estava muito abalada mesmo, chorando bastante. Foi realizado o teste do bafômetro, onde deu negativo para o uso de bebida alcoólica. Ela estava devidamente habilitada e o veículo licenciado. E ela foi encaminhada lá para a Central de Flagrantes para prestar mais esclarecimentos, e os corpos foram removidos pelo Rabecão aqui para o Instituto Médico Legal. Familiares do Jackson e da dona Ana estiveram lá no local desse acidente. Ai, inclusive, uma prima deles presenciou o momento onde eles foram atingidos por esse veículo. Quando deu a colisão. Isso, no momento da colisão, uma prima deles vinha atrás quando viu o acidente. Esses familiares conversaram comigo e eles informaram o seguinte, que a dona Ana e o Jackson, eles são moradores da comunidade Canauani, que fica lá no município do Cantá, e eles teriam vindo para Boa Vista para a dona Ana sacar o benefício dela, e ela teria sacado o benefício e estava indo para o supermercado fazer as compras e retornar lá para a comunidade indígena quando teve esse acidente. Ai, Marília, que situação, né? A pessoa vem aqui para a capital e buscar esses benefícios e acontece uma fatalidade dessa. É lamentável, a gente deseja aí muita força para as famílias, né? Não é fácil, realmente, uma quinta-feira como essa, final de semana, já quase final de semana, acontecer uma situação como essa. Então, assim, apesar eu fico curioso, Marília, como é que você chega nos familiares para poder obter informações como essa? Então, a gente fica lá, eu sou bem quieta, apesar de eu ser bem falante, cheia de brincadeira, mas em situações como essa, eu procuro sempre ficar quieta e nas fontes que geralmente é a polícia, saber
quem são os envolvidos. E aí, quando eu estava lá, perto da polícia, o familiar chegou, se apresentou para um policial, e aí eu fiquei lá do lado, e aí eu ouvi ele conversar com o policial, e aí depois que ele terminou de conversar, eu cheguei com eles, perguntei o nome das vítimas, e perguntei como é que eles ficaram sabendo do acidente. Aí foi quando ele relatou que uma prima deles lá vinha logo atrás da dona Ana e do Jackson e viu o acidente. Então, a própria prima deles que avisou. Então, assim, é muito triste e é muito difícil a gente ter que conversar com o familiar nessas situações, porque, assim, é muito triste. Ele tá vendo ali o familiar dele que acabou de perder a vida, e muitas vezes eles não querem falar com a gente, mas a família da dona Ana e do seu Jackson foram super educados, conversaram, responderam todas as perguntas. Eu não conversei com a motorista da caminhonete, porque ela estava muito abalada. Estado de choque. Chorando muito mesmo, assim, estado de choque. Ela ficava olhando, assim, pro nada, e aí ela começava a chorar. Familiares dela estiveram lá também, dando aquele suporte para ela. E, assim, foi uma situação muito triste mesmo, mas acessem a nossa matéria, que tem lá todas as informações. Tem o vídeo também do momento do acidente, eu consegui também em primeira mão. Então, nós publicamos essa matéria antes de todos os veículos. Sempre reforço isso porque dá trabalho para fazer. Sim. E a gente faz assim com muita credibilidade e ouvindo todo mundo que tem para ouvir. Então, vão lá em folhabv.com.br conferir a nossa matéria completa. Eu quero te parabenizar, Marília, por esse trabalho que você realiza. Não é fácil, cara. Eu já tive que fazer isso. Né, fui pautado para uma situação como essa neste ano, né, um jovem também, pessoas jovens, né, cara, e um jovem quando perde a vida, parece que a impressão que se dá parece que é mais doloroso, mas qualquer vida que se perde é doloroso sempre doloroso para alguém, gente. E nesse caso aqui é um sofrimento duplo, porque foi mãe e filho, então deixa a história ainda mais triste. Perder um ente querido já dói, agora perder dois de uma vez, da forma como foi. Então, assim, eu desejo minhas condolências para a família da dona Ana e do Jackson, que Deus conforte o coração de todos vocês. Foi uma história, assim, uma situação muito triste da gente ver e contar isso aqui. Tá certo. Qualquer coisa, a matéria está em folhabv.com.br com os detalhes, né, algumas coisas a mais e também, evidentemente, o vídeo. A gente faz um trabalho muito sério aqui, gente. A gente ouve as pessoas, né, a gente busca informação e para que haja um relato mais verdadeiro, mais próximo da verdade possível. E tinha um vídeo, né, Marília? Como você falou, foi anexado isso na matéria e tá lá para você ver. E também, né, infelizmente, lamentável esse acidente de hoje. Que essa nossa profissão é complicada, né, Marília? Tem que ter muito estômago para ouvir, porque às vezes a gente faz matéria bonitinha, histórias muito legais de ser contadas, mas também, paralelo a isso, a gente também tem que noticiar, dar essas notícias tristes. E essas matérias, elas servem não só para informar a população, mas também para as famílias, que muitas vezes precisam entrar na justiça para conseguir algum benefício, ou para que os culpados, eles paguem, né, sejam responsabilizados. Então, a nossa matéria, ela também tem esse cunho para que essas famílias, elas tenham acesso a essas informações que muitas vezes elas não conseguem junto aos órgãos competentes. Não é a primeira vez, já teve outros casos que eu fiz matéria onde as pessoas entraram em contato comigo para saber se eu tinha mais informações sobre determinado acidente ou sobre algum caso específico, para que essas pessoas elas pudessem ser responsabilizadas ou até mesmo ajudadas, que a gente faz também muita matéria de solidariedade. Então as nossas matérias elas também têm esse cunho de ajudar essas pessoas. Marília, assim, você, na sua primeira ocorrência que você teve que, como essa nesse caso do acidente, que você precisou ir lá no local, né, ouvir as pessoas, qual foi o sentimento, assim, você lembra, não precisa falar em detalhes, assim, de nomes, né, mas pelo menos a situação que você lembre, como é que foi para você na primeira vez? Cara, eu sempre, como meu pai é jornalista, então eu sempre tive esse contato
com as desgraças. Uhum. Sempre tive esse contato das notícias, de ouvir, de ver. Então, para mim, torna-se algo comum, digamos assim. Uhum. Mas é sempre um sentimento de muita tristeza, Uhum. porque eu sempre me coloco no lugar da família das vítimas. Uhum. Por exemplo, a dona Ana e o seu Jackson, eles vieram aqui para sacar o benefício, passar no supermercado e voltar para casa. Pois é. Então, a gente não sabe quem ficou esperando eles em casa, quais eram os outros planos que eles tinham. Então, eu sempre penso o que essas pessoas, essas vítimas, elas planejaram ao sair de casa. Exato. E ao retornar, quem ficou esperando, o que deixou de ser feito, porque é muito curioso quando a gente vai para um homicídio que eu paro e olho ao redor o que está acontecendo. Tem uma pessoa morta no chão, a polícia ao redor, as pessoas ao redor também olhando, muitas vezes rindo, eu ali fazendo meu trabalho. Pois é, cara, é isso que pega. O que acontece é que acabou para a pessoa que morreu, porque a vida continua. Sim. A pessoa está no chão, tem carro passando, tem pessoas rindo, apenas viu a pessoa no chão e volta para fazer os seus afazeres. Então, e é muito triste mesmo, assim, apesar de parecer que eu não sinto nada, porque é só mais um caso, mas às vezes, muitas das vezes, eu penso muito assim na família e como essa família está. Por exemplo, o Jackson, de 25 anos, eu tenho 26. Tem outras pessoas de 15 anos que morrem, e eu fico, caramba, pessoa, Pois eu tenho cara. 26, um menino de 15 morreu. Um caso também que eu fiquei muito sentida. Mexida. Foi daquela mulher que morreu aqui no Paraviana, que ela deixou os 3 filhos. A moça que acabou sendo atingida por um quadriciclo? Isso, a do quadriciclo. Eu fiquei muito sentida porque aquilo ali realmente foi uma fatalidade. Foi uma fatalidade, não foi imprudência da parte de ninguém, foi realmente uma fatalidade. E ela deixou 3 filhos que a irmã teve que assumiu a responsabilidade, passando por necessidade, e a gente fez uma matéria para ajudar essa família. Então, assim, esse foi um dos casos que eu lembro que eu fiquei realmente muito sentida com toda a história, assim, com tudo que eu ouvi. Tá bom, Marília. Obrigado aí pelas informações. Uma próxima oportunidade a gente fala mais sobre esse desafio que o jornalista tem para poder ter, eu diria que frieza, né? Mas no fundo a gente não é frio, né, Marília? Como você disse aí. Não tem como. A gente mantém a postura porque é o nosso trabalho, mas só a gente sabe como a gente sai dali quando a gente deita na nossa cama e coloca a mão coloca a cabeça no travesseiro. Só a gente sabe como foi esse dia, como foi uma pauta, como foi escrever uma matéria. Então, só a gente sabe o que a gente passa aqui. E é por isso que a gente sempre fala, né? Nos valorizem, porque ser jornalista não é fácil. A gente tem que enfrentar muita coisa. E é isso. Tá bom, Marília. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, Lucas. Tchau para você. Continue acompanhando aí o nosso site, acompanhando o nosso podcast. E até uma próxima oportunidade. Então, minha gente, vamos seguir aqui falando, na verdade, mudando de assunto, porque a gente está acompanhando os desdobramentos da eleição da Universidade Federal de Roraima, que escolhe hoje reitor e o novo vice-reitor, ou vice-reitora, né? Veja bem, gente, estudantes revelaram dificuldades para poder conseguir acessar o sistema de votação desse processo eleitoral hoje, né? É um pleito que é online, não tem urna eletrônica. Na verdade, você tem o seu celular, você abre seu celular num site que é o site eleições, né, .uer.edu.br, você coloca o seu link lá, ou melhor, você coloca o seu login, no caso o seu PF, e a sua senha, e tem a oportunidade de votar. Só que é o seguinte, a eleição ela termina às 8 da noite, e no decorrer do dia, estudantes, eleitores da UER, eles relataram que não estavam conseguindo, porque o CPF, quando colocava lá no login, estava dizendo que não tinha sido localizado. Então, assim, eles reclamaram disso, né? Foi o caso da aluna Francisca Maria Silva, que é do curso de mestrado em ensino de ciências
mostrou para a gente, né, sobre como que estava acontecendo. Inclusive chegou a tentar trocar a senha pelo esqueci a senha, não conseguiu, não recebeu nenhum retorno, nem mesmo pelo spam, né? Foi lá checar as mensagens no spam e não encontrou nenhum retorno. A gente procurou a UE para esclarecer esse assunto e a UE disse o seguinte, gente, que o sistema eleitoral utilizado para as eleições está operacional e disponível para verificação de acesso desde 28 de setembro, exatamente para garantir que o eleitor tivesse tempo hábil para corrigir dados cadastrais e sanar dúvidas em caso de alguma inconsistência, com base isso no edital das eleições de 2023. E que o site eleições.uer.edu.br está disponível, né? E a Comissão Eleitoral não recebeu até então nenhum pedido nesse sentido dentro do prazo previsto. Salienta que até às 8 da noite de hoje, quinta-feira, dia 26 de outubro, período em que a votação ocorre, o e-mail protocolo@uer.edu.br está disponível para mitigar possíveis dúvidas que também podem ser formalizadas presencialmente no protocolo da instituição, que vai encaminhar para a Comissão Eleitoral para a solução desse eventual problema. E hoje o site da instituição foi alvo de ataque hacker, mas a instituição divulgou uma nota negando que haja uma relação desse ataque hacker com o processo eleitoral que segue normalmente, segundo a instituição. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos da eleição da Universidade Federal de Roraima, que elege hoje, né, o novo reitor, o novo vice-reitor, ou reitor ou vice-reitora. Gente, amanhã, claro, a gente vai repercutir o resultado aqui no Papo de Redação. Para fechar aqui, minha gente, o prefeito Arthur Henrique sancionou o programa de recuperação fiscal para regularizar débitos de contribuintes com o município, vencidos até 31 de dezembro de 2022. É uma proposta que foi aprovada pela Câmara, que prevê descontos de até 100% de juros e multa e parcelamento em até 60 vezes. A adesão do contribuinte boavistense endividado ela é optativa e caso ele decida participar, poderá obter desconto de 70% a 100% no pagamento de juros e multa de dívidas tributárias ou não, constituídas ou não, inscritas ou não em dívida ativa, ajuizadas ou não, com ou sem exigibilidade suspensa, quase não sai, né? A exemplo dos impostos predial territorial urbano, que é o IPTU, o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, e o TCL, que é a taxa de coleta de lixo. Vale ressaltar que os descontos devem obedecer aos seguintes critérios, gente. 100% de desconto para quem pagar à vista, que pode ser dividido em até 4 parcelas, 90% para pagamento parcelado de 5 a 12 vezes, 80% de desconto para quem pagar parcelado de 13 a 24 vezes, 70% para quem pagar de 25 a 60 parcelas. O interessado, ao aderir ao refis, deve imediatamente iniciar o pagamento das dívidas, sendo a primeira parcela ou cota única na data do pedido. Será exigido dele o pagamento de pelo menos 5% da dívida no ato da assinatura do termo de confissão dessa dívida, né? O contribuinte que optar pelo pagamento à vista pode emitir o boleto direto pelo site da Prefeitura. E aí você anota o site da Prefeitura aí, para você obter mais informações. boavista.urr.gov.br, boavista.urr.gov.br. E você vai lá através do sistema de autoatendimento tributário, o famoso SAATRE. E para quem optar pelo parcelamento, pode abrir um processo de forma online através do portal do cidadão, que está lá no site da Prefeitura, que você pode acompanhar esse link, ou se dirigir ao atendimento presencial na Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, na rua Coronel Pinto, 188, no centro da cidade. E vale ressaltar também que, caso haja um atraso de 3 meses consecutivos ou 6 meses alternados com refis, o interessado pode perder os benefícios do programa. Então, com essas informações, a gente encerra o Papo de Redação de hoje com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rilver Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo. Aqui quem vos fala é o Lucas Luquezzi e sempre convocando você a participar conosco pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, como @FolhaBV.
A minha rede social, @LucasLuquezzi, LUCKEZIE, para você bater um papo, mandar a sua sugestão de matéria. Inclusive, acabei de ser cobrado aqui sobre uma situação envolvendo um concurso público. Vou tentar atender essa solicitação. Então, são esses tipos de mensagens que a gente recebe para a gente poder fazer o papo de redação funcionar e também fazer a nossa sociedade ser um local melhor para toda a nossa gente. Então, minha gente, muito obrigado. A gente se encontra amanhã aqui na Rádio Folha e também no canal da Folha no YouTube. Um abraço a todos. Até amanhã.